Olá, nesse vídeo iremos abordar os conceitos do conteúdo relacionado a ondas no nosso ensino remoto emergencial. Bom, então nessa imagem observe algumas gotas de água caindo dessa folha, né, sobre a superfície de um mar, de um lago, né? E aí eu chamo a atenção a você, vamos imaginar inicialmente, antes de começar a cair esses pingos de água, provavelmente, se for um lago tranquilo, né, a gente vai ver, né, a água normal, mas à medida que a gente vai fazendo com que esses pingos de água comece a cair sobre a superfície do lago, a gente vai formar uma figura, né, que a gente costuma chamar ela de onda. A gente vai gerar várias ondas, né, à medida que essas gotas vão caindo. E essa informação, essa situação vai me ajudar a conceituar a onda, que nada mais é do que uma perturbação em um meio elástico, né? A gente observe que a superfície do lago estava tranquila. Quando eu perturbei com gotas de água, né, gerou essa onda. Ou eu posso ter ondas geradas por campos oscilantes, campos elétricos e campos magnéticos que se propagam, transportando energia, e quantidade de movimento. Toda onda ela consegue transportar energia, né? Por exemplo, se a gente pegar as ondas eletromagnéticas, por exemplo, uma onda de calor gerada no Sol, né, o infravermelho, ele consegue ter energia suficiente, por exemplo, para chegar à superfície da Terra e esquentar, né, uma estufa ou algo do tipo, né? Por quê? Porque essa onda ela consegue transportar energia, mas não consegue transportar matéria, certo? Bom, as ondas elas podem ser classificadas de três maneiras. Uma maneira é através do meio de propagação, certo? Então, a primeira classificação que a gente vai ter é para as ondas chamadas de ondas mecânicas. O que são ondas mecânicas? Ondas mecânicas são ondas que necessitam de matéria para poder se propagar, como por exemplo o som ou uma onda em uma corda, né? Para que você escute minha voz, é necessário, né, você estar escutando minha voz, porque entre o alto-falante do seu notebook, do seu celular, existe e o seu ouvido existe ar. Então, com isso, o som consegue se propagar, né? Agora, por exemplo, se ocorrer uma explosão no espaço, o som não consegue se propagar porque no espaço, né, não tem matéria, é vácuo, certo? Então, ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio material para se propagar. Por exemplo, ondas na superfície da água, ondas sonoras, né, que está gerando som, ondas de terremotos, né, que viajam no interior da Terra e assim sucessivamente, ondas mecânicas. Já uma onda que não necessita de matéria para se propagar, ela é classificada como uma onda eletromagnética. E aí podemos considerar, né, um exemplo, a luz. A luz visível ela consegue, né, se propagar no espaço devido, né, a não necessitar de matéria. Também, né, se você observar, a comunicação ela pode ocorrer, né, com micro-ondas, através, né, para orientar aeronaves, como também para fazer uma transmissão ao vivo, né? Você coloca um satélite lá no espaço e aquela micro-onda, aquela onda, ela vai viajando o espaço sem precisar ter uma matéria para poder caminhar. Aqui temos exemplos do raio-x, a luz da lanterna, são alguns exemplos, né, de onda eletromagnética, que ela consegue viajar no espaço. Bom, essa figura mostra, né, uma representação em três dimensões de uma onda eletromagnética, né? Aqui você tem a oscilação de campos elétricos e campos magnéticos perpendicular à direção de propagação da onda, que gera um campo eletromagnético e, consequentemente, ele consegue se propagar no espaço, né? E
não se preocupe que iremos detalhar um pouco melhor isso daí na parte de ótica. Além de podermos classificar as ondas do ponto de vista da propagação, podemos classificar as ondas do ponto de vista da vibração. Então observe a seguinte coisa. Para mim poder gerar essa onda que está aparecendo aqui, né, a minha mão tem que pegar uma corda esticada e movimentar ela para cima e para baixo. Quando a gente movimenta para cima e para baixo, essa é a direção da vibração que vai gerar essa onda. Mas observe que esse pulso, essa onda, está se propagando nessa direção aqui, ó. Observe que a direção de vibração é perpendicular à de propagação. Quando isso acontece, diremos que uma onda ela é classificada como uma onda transversal. Ou seja, são aquelas em que a direção de propagação é perpendicular à direção de vibração. Um exemplo disso daí são as ondas eletromagnéticas que eu acabei de falar, né, no exemplo da representação esquemática da propagação da onda. Um exemplo disso daí também são ondas na superfície da água, né? Já, por exemplo, quando a gente tem essa situação, onde eu estou comprimindo a mola, onde estou gerando ondas, que para isso acontecer, eu vibro essa mola aqui, ó, para frente e para trás. Aqui está a vibração, a direção de vibração. E essa onda está se propagando aqui, ó, na mesma direção. Então, quando isso acontece, né, quando há uma coincidência, né, com a direção de propagação com a direção de vibração, diremos que a onda ela é uma onda longitudinal. Para a gente exemplificar, vamos pegar um alto-falante, né, a onda sonora. A onda sonora, né, se a gente pegar o cone do alto-falante aqui, as partículas vão vibrar para frente e para trás. Para frente e para trás. Para frente e para trás. E assim sucessivamente. E a onda ela vai se propagando assim, ó, né? Vai atingir todas as direções no espaço tridimensional. Então o som ele é um exemplo de uma onda longitudinal, porque a vibração coincide com a propagação. Além de podermos classificar as ondas do ponto de vista da propagação, da vibração, podemos classificar ela do ponto de vista da direção. Então as ondas elas podem ser unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais. As ondas unidimensionais são aquelas que propagam apenas em uma direção, como ondas em molas, ondas sonoras dentro de um tubo longo, né? A gente só vai ter o som se propagando em uma direção. Quando a onda se propaga em duas, temos um exemplo de uma onda bidimensional. Exemplos são ondas na superfície de líquidos ou quando a gente gera uma onda num tambor, né? Quando a gente está batendo um instrumento de percussão, né? A onda ela tem duas direções de propagação, né? Ela se propaga em duas dimensões. Bom, quando a onda se propaga em três dimensões, a gente, né, em todas as direções, chamamos ela de uma onda tridimensional. E aqui ó, essa imagem mostra o morcego, né, se localizando aí para poder fazer a sua caça, né, de alimentação. Então o morcego ele emite uma onda, né, que essa onda viaja o espaço tridimensional, bate no objeto e volta. Dependendo do tempo que ela leva para ir e voltar, o morcego sabe a exata localização da sua presa. Bom, já que vimos como a onda ela pode se classificar, agora vamos analisar as grandezas de uma onda. E a primeira grandeza é a amplitude da onda. O que é que chamaremos de amplitude? A amplitude nada mais é do que o máximo afastamento para ambos os lados em relação à posição de equilíbrio da onda. Então, se eu pegar esse ponto aqui, ó, de máximo, né, da onda, a gente vai a gente vai chamar ela de crista. Já o ponto de mínimo aqui, ó,
a gente vai chamar ele de vale. Quando a gente pega a distância de uma crista até o ponto de equilíbrio, ou de um vale até o ponto de equilíbrio, chamaremos essa distância de amplitude, a distância vertical, o máximo afastamento da onda para ambos os lados. Essa é uma das grandezas relacionadas à onda. Então, crista, ponto de máximo, vale, ponto de mínimo. A outra grandeza também relacionada à onda é o comprimento de onda, que a gente vai representar pela letra grega mi, letra grega lambda, né? O que é que a gente chama de comprimento de onda? O comprimento de onda nada mais é do que a distância entre duas cristas ou entre duas partes idênticas e consecutivas da onda. Então, ó, duas cristas consecutivas, aqui está, ó. Então essa distância entre elas, a gente vai chamar ela de comprimento de onda. Ou entre dois vales consecutivos, ó, duas partes idênticas, né? Ou entre aqui, ó, né, esse ponto e esse. Observe, né, que daqui, ó, para cá até aqui, ó, a onda tem um comportamento. A partir daqui, ó, ela vai começar a repetir o mesmo comportamento até aqui, ó. Então essa distância entre duas partes idênticas, ou seja, que vai começar a se repetir, é o comprimento de onda. Além disso, uma das grandezas também é o período, né, o tempo necessário para ocorrer a repetição, a frequência, né, o número de repetições durante certo tempo, e a velocidade de propagação da onda. Se a gente relembrar, velocidade é o deslocamento, né, a distância percorrida em relação ao tempo. A distância percorrida por uma onda é o comprimento de onda entre duas partes idênticas. O tempo, né, para ocorrer uma repetição é o período, né? Então, a gente pode determinar a velocidade de propagação de uma onda como sendo o comprimento de onda dividido pelo período. Mas, se a gente relembrar, né, o período é inverso da frequência. Então, se a gente substituir aqui, ó, vai ficar que a velocidade vai ser lambda vezes f, né? Vem não bem ferido. A velocidade, né, ela é igual a lambda vezes f. Vem lambda f, certo? Se a fonte é uma harmônica simples, o período e a frequência são constantes.